Olá, gente linda! Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser. Estamos na aula 16 e hoje nós vamos saber tudo sobre o número 9. O número 9, gente, ele é o quê? O último número dos unitários. Estamos chegando ao fim daquele processo que a gente começou lá no número 1, para vocês entendendo as fases que acontecem, né, com todas as coisas do universo, como que se desenvolve tudo no mundo. E aqui o último número é o quê? É a finalização desse processo. Então, tivemos lá, vamos começar lá do número 1. Energia primordial 1, começo a fazer alguma coisa, inicia-se algo, né? Faça-se a luz, o Gênesis. Depois, número 2, dualidade, também energia primordial, que é a energia Yin, né? Do 2, do feminino, da atração, aí já não é mais ação, e sim atração, né? E o número 3, que é o quê? A criança, o pai junta com a mãe e dá o filho. Então, 1 mais o 2 igual a 3. 3 é o número da criança, é a primeira ideia ainda a ser manifesta, né? E o 3, ele traz o quê? A infantilidade, as crianças, o início de algo novo. O 4 já é o quê? A criança vai crescer, vai ter que se responsabilizar, vai montar uma base de vida, vai montar a sua casa, o seu trabalho, né? Materializando as coisas, organizando as coisas. Depois que está com tudo organizado, vai o quê? Expandir, vamos crescer, vamos para outros lugares, vamos abrir novas possibilidades. Depois o 6, recolhe de novo, faz a família, né? Aí vamos tratar da questão emocional, vou me responsabilizar por outra vida, né? Porque a família gera novos filhos, né? E o 7 é a espiritualidade, a gente começa a aprender, a gente vai estudar, a gente vai com a fé, a gente vai para a espiritualidade. Depois que a gente já tem todo o conhecimento, a gente vai colocar esse conhecimento em ação para ter um resultado, que ali é o número 8, do empreendedorismo, do dinheiro, da prosperidade, da justiça. E agora chegamos ao último número 9, que é o momento que, gente, a gente já fez a colheita, a gente já teve resultado ali no número 8. O número 9 é a partilha. E ele vai o quê? Olhar para os necessitados, olhar para os desfavorecidos, ele vai ajudar num nível já impessoal, num nível coletivo, de manter toda uma sociedade. E o 9, ele vai o quê? Finalizar processos. Então, eu estou terminando alguma coisa. Tudo que inicia, acaba. Então, tudo que a gente abre, a gente fecha. Então, a gente tem que fechar o processo, fazer o balanço, fazer a avaliação, se tudo deu certo, o que não deu certo, o que eu posso mudar, né? Mas fechando um processo para iniciar algo novo novamente. Por quê? Porque o 9, gente, ele é o último número dos unitários e ele é muito forte. Ele contém dentro dele todos os significados do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8. Ele é a síntese de tudo e ele é como se ele pegasse toda essa bagagem de todos esses aprendizados e ali ele jogasse para um nível superior. Ele dá um salto quântico saindo dos unitários para os números decimais. Então, ele é o último número dos unitários, é como se você pegasse toda aquela informação, agora vamos elevar essa informação a um nível maior, que são os decimais. E ali nos decimais, a gente terá também os números mestres, que a gente vai estudar, que são, aqui no plano físico, 11, 22 e 33, tá bom? Existem outros
mestres maiores, né, que aí já não é mais só no plano físico, aí é outra história, né, que é o 44, 55, 66, 77, 88, 99, que são os mestres elevados que eu ensino dentro do meu curso, né? Aqui não tem essa possibilidade, é muita coisa, é muita informação, e isso já é um nível avançado de numerologia, já não é mais o básico. Tá? Então, aqui no básico, a gente vai estudar o 11, 22 e 33. E é o salto quântico, né? Para a gente chegar nessa mestria, para chegar no nível coletivo, a gente tem aqui o número 9, que é a síntese de todos os outros números superiores, dando o quê? O impulso, fechando todo um processo para iniciar outro num nível maior. Então, quando a gente fala de evolução, a gente está falando da evolução circular ascendente. Você tem aqui, começa um processo, esse processo vai indo, 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 chega na mesma posição aqui, num nível superior para continuar, né? Então, aí a gente já vai no nível superior, vai ser na próxima aula, que é o 11, né? Então, o 9 ele está finalizando uma história, um processo, e quando a gente finaliza para dar um impulso para um salto quântico, a gente vai elevar o nível, tudo que a gente está, é como uma escada, né, gente? A gente está numa escada, para a gente subir um degrau, a gente tem que deixar tudo que está no degrau anterior para trás, né? Então, o 9 ele é grande, o 9 finaliza processos, e a gente vai ver cada uma dessas características aqui do 9. Então, gente, o número 9 é o uno já em posse do todo. Lembra que eu falei? A gente tem aqui toda uma evolução. O 1, ele é o todo. Lembra lá do 1, que a gente fez a aula 1? Que é difícil até explicar o número 1, porque o 1, ele pode ser muita coisa em vez de um, né? Uma árvore pode ter ali milhares e milhares de folhas, que também ali, se a gente contar uma folha, um galho, uma raiz, né? Então, ao mesmo tempo que é um individual, ele é o todo, né? E ele vai se recolher novamente, ele vai se fragmentando em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8. Chega no 9 e ele recolhe tudo de novo. Ele faz o que? A síntese. Ele retorna ao uno só com a posse de todo o conhecimento, toda as energias, todo o aprendizado do número 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8. E aí faz toda aquela... reúne toda essa sabedoria, todo esse aprendizado no 9. Então, o 9, ele traz a finalização, mas ele também traz o resultado final de todas as coisas, né? A síntese que vai gerar o que é a sabedoria. E quando a gente vai finalizar algo, a gente está aqui recolhendo algumas coisas para depois iniciar outra. Então, na natureza, tudo tem esse movimento, né? De expansão, depois de recolhimento, né? A lua nova, né? Ela vai estar aqui, ó, recolhida para iniciar uma lua nova, né? Depois ela vai crescer, 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 virar cheia, depois diminui, lua minguante, até chegar de novo na nova. Então, é um movimento de recolhimento do aprendizado. E quando a gente recolhe o aprendizado, a gente também vê os frutos que a gente conseguiu, né? Quais são os resultados. E ali a gente pode se orgulhar, a gente pode se envaidecer desses resultados. E isso pode acontecer de forma positiva ou negativa, que a gente vai ver aqui decorrendo dessa aula. Só que é um movimento também necessário de finalização e de comemoração. Porque quando a gente termina um processo, a gente tem que olhar para aquilo, tem que comemorar, tem que agradecer e, se possível, né, você vai partilhar as coisas
com pessoas mais necessitadas. Por isso, o 9 é muito humanitário, né? O 9 ajuda todo mundo. O 9 vai muitas vezes trabalhar com ONGs, vai fazer trabalho voluntário, vai ajudar em trabalhos sociais, vai trabalhar em questões humanitárias. Então, ele vai cuidar do coletivo, já não é uma coisa individualizada, mas ele vai cuidar de uma situação coletiva. Por exemplo, os órfãos. Aqui eu tenho um orfanato, eu vou cuidar dos órfãos, por quê? Porque tem crianças que perdem os pais. Quem vai cuidar delas, né? O idoso, quem vai cuidar do idoso? Uma pessoa que tem uma outra dificuldade, quem vai cuidar dela? Então, é um trabalho para toda uma coletividade, não é individualizado, né? E o 9, por ser grande, ele envolve grandes situações, não é só a nível coletivo, mas em si mesmo, tá? Vamos lá, vamos entender esse 9, porque ele é bem complexo também. Vamos ver primeiro o aspecto do 9 emocional, tá? Então, o 9 é grande. Tudo do 9 é grande. Então, ele tem mão grande, ele tem coração grande, ele tem sentimentos grandiosos e carência também grande. Tudo é grande, né? Porque ele junta tudo de todos os números anteriores. Então, o 9, ele tem uma questão emocional, principalmente, gente, se for um 9 na alma, tá? 9 na alma, ele é uma carência, uma dor, aqui um buraco aqui dentro do coração, e é um buraco sem fundo. Não tem a possibilidade de uma pessoa única, por exemplo, em um relacionamento amoroso com o número 9, de suprir a necessidade emocional dela, né? Então, o 9, ele pode exigir muito do outro e o outro não aguenta, assim como ele também tem muito amor para dar e ele pode jogar tudo em cima de uma única pessoa e essa pessoa também não aguenta. É aquela coisa, muita água mata a planta, né? Muita areia para o seu caminhãozinho. Então, o 9, ele tem essas questões da grandiosidade, né? E isso reflete também no emocional dele. E o emocional, ele tem essa questão, além da carência do buracão, ele já é a nível coletivo. Por ele ser grande, ele já vai ter o quê? Uma abrangência coletiva, ele vai viver a nível coletivo. E aí, talvez, ele olhe para todas as pessoas assim em volta dele e fala: gente, olha o pessoal, que legal, formou família, tem namorado, tem um par. Só que ele está funcionando já a nível coletivo, que é impessoal, né? E aí, muitas e muitas vezes, quem tem o número 9 forte aí, ou na alma, ou na personalidade, vai tentar formar um núcleo menor, que é uma família, que é um casal, e vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele já está funcionando num nível impessoal. Até o amor que ele sente. Ele tem dificuldade em amar uma única pessoa. É muito amor, né? Então, ele precisa direcionar isso para questões coletivas. E ele vai se sobressair na multidão. Ele vai ser uma pessoa diferente, ele vai ser grandioso, né? E ali tem muita bondade, tem muita generosidade, tem uma questão de necessidade de ajudar. Tá? O 9 precisa ajudar, ele tem a necessidade de ajudar. A única coisa que precisa prestar muita atenção nessa questão de ajudar, porque muitas vezes o 9, ele perde a medida, sabe? E aí ele vai ajudar o outro com o intuito de ter companhia, de ter amizade, de ter reconhecimento da ajuda dele. E muitas vezes ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar reconhecimento.
Ele não vai encontrar, ele vai ajudar, ajudar, ajudar. As pessoas nem obrigado vão falar para ele, né? Isso pode ser muito frustrante para o 9, só que assim, é o papel dele. Ele que veio ajudar. Então ninguém tem que ter obrigação nem de agradecer. A função dele é ajudar. Então, você que é número 9, que tem que agradecer quando você ajuda alguém, porque aquela pessoa necessitando de uma ajuda permite que você cumpra a sua função na vida. Todos somos um. E você já está num nível coletivo para ajudar as pessoas de forma impessoal. Então, você não vai ajudar fulano de tal que está com esse problema. Você vai ajudar um ser que está com esse problema, que muitas outras pessoas também podem estar com o mesmo problema, né? Então, a ajuda, a sua melhor e maior ajuda é a ajuda a nível coletivo. Por quê? Porque você já é grande. E você tem capacidade para grandes coisas. E se você for ajudar uma única pessoa, também não vai dar certo, entendeu? E ali, o 9, por ser muito carente, ele, muitas vezes, ele ajuda se prejudicando. E a gente nunca pode fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Porque a verdadeira ajuda é aquela que existe a partir do que sobra para nós. Nós temos a obrigação principal da vida de cuidar de nós. E aí, se sobrar alguma coisa, eu posso ajudar o outro. Aí é algo extra, mas eu não posso deixar negligenciar as minhas necessidades para ajudar o outro. Então, existem inúmeras formas de ajudar, né? Inúmeras, inúmeras. E aqui eu costumo contar uma historinha do número 9, que foi um aprendizado muito grande que eu tive com meu filho. A gente estava numa situação lá em São Paulo, aonde a gente estava numa reunião, coisa e tal, e na saída, no ano que terminou uma reunião, chegou uma senhora que a gente gosta muito pedindo carona. E aí, meu filho tinha que sair de lá para fazer um negócio de trabalho, coisa e tal. E vocês sabem como que é São Paulo, né? Você perde uma tarde inteira, um dia inteiro para fazer alguma coisa. Então, essa pessoa, ela pediu carona para cá. Só que o meu filho estava indo para lá. Se ele fosse dar carona para ela, ele ia se prejudicar no compromisso de trabalho dele. Então, o que que ele fez? Ele pegou silenciosamente, foi lá, chamou um Uber, chegou para essa pessoa e falou: olha, você vai confortavelmente para sua casa de carro, tá aqui, eu paguei o Uber para você. Me desculpe, eu não posso te levar porque eu tenho um compromisso de trabalho agora que eu vou para cá e eu não tenho condições de te levar para lá. Então, olha só, ele ajudou, mas ele não se prejudicou. Então, quando você tem criatividade, visão da coisa, você consegue ajudar sem se prejudicar. Tem uma pessoa, ligou 3 horas da manhã, ai, me leva no hospital, coisa e tal. Olha, eu tenho uma reunião de trabalho amanhã cedo, então assim, como que eu posso fazer para te ajudar? Né? Eu não tenho condições de fazer isso, então, percebe? E aí a pessoa tem que aprender a ajudar sem se prejudicar. Pensar em si também, ok? E esse pensar em si, muitas vezes, é dentro do coletivo. Porque ele tem um emocional que precisa aprender à medida. E ali é um aprendizado muito grande do 9, pelo amor grandioso que ele tem, pela bondade grandiosa, pela generosidade grandiosa que ele tem. Tem que colocar um freio, tem que colocar uma medida, né? Então, quando a gente fala da necessidade de equilíbrio do número 9, que é um equilíbrio emocional, mas é um equilíbrio que vai refletir nas ações do dia a dia. Por quê? Porque ele vai começar a fazer a coisa certa,
né? Ajudando naquilo que ele pode, sem se prejudicar, né? E o 9, por essa carência emocional, é imprescindível, gente, que ele faça esses trabalhos, que ele vá distribuindo esse amor em vários locais, porque assim ele também vai colher de diversas fontes, vai suprir a carência dele. E também dentro da espiritualidade, porque o 7 está ali dentro do 9, né? O 9 contém o número 7, que é da espiritualidade. Então, o amor de Deus é algo que pode ajudar demais o número 9. Colocar ali, fazer uma rotina espiritual. Todos os dias eu vou fazer tal coisa, eu vou meditar, eu vou rezar, eu vou fazer, sei lá, rezar o texto. Eu não sei o que é importante para você, o que faz sentido para você, mas é uma rotina ligada ao espiritual para que você tenha a nutrição emocional necessária para se colocar no mundo e fazer isso de forma equilibrada. Difícil, né, gente? Mas o 9, olha, se ele tiver uma rotina espiritual, ele fica muito, muito, muito melhor. E ele aumenta muito mais a potencialidade, a capacidade e o entendimento do que ele está ali fazendo no mundo. Porque ele é impessoal. Então, ele tem dificuldade de entender o que é ele e quem é ele. Porque às vezes ele tá 2, às vezes ele tá 6, às vezes ele tá 7, às vezes ele tá 4. Então, o 9, ele é meio um coringa, né? E ali a pessoa, muitas vezes que tem o 9, principalmente na alma, tá, gente? A alma, a pessoa fica meio confusa de saber quem ela é, né? Então, ela muitas vezes, ela sente tudo isso, ela sente aquela carência, sente aquela necessidade, sente aquele buracão, mas não sabe o que fazer, né? Então, eu tô dizendo, para você se equilibrar, rotina espiritual e para você colher ali o amor de Deus e ajuda humanitária, ajuda em algum trabalho voluntário, onde você também vai poder levar o seu amor e também vai colher, né, os frutos ali do trabalho bem feito. Então, o equilíbrio emocional é uma questão presente em todas as pessoas que têm o número 9, né? Porque, olha lá, o 9 é coletivo. Então, isso que eu estava falando, né? Ele perde um pouco a individualidade, porque ele é a soma de todas as partes anteriores, né? Do 1 até o 8. Então, ele é meio como uma pessoa que tem um albergue, tá? Ou uma pessoa que tem um hotel, né? Então, ali entra todo mundo, sai todo mundo, é um local coletivo, né? A casa dele, casa de número 9, mais parece um albergue, mais parece um hotel do que casa. Porque ele acolhe todo mundo, ele acolhe todas as pessoas, ele acolhe bichinho da rua, ele acolhe e vai colocando todo mundo dentro de casa. E muitas vezes se prejudicando. E é aí que tá a coisa do 9, tem que ter o equilíbrio. Quando ele está equilibrado, ele pode até ajudar as pessoas, trazer alguém para dentro da casa dele. Só que ele vai saber o limite. Saber o limite de falar, olha, agora você vai, agora eu arrumei um lugar aqui para você, coisa e tal. Então, o 9 é uma pessoa que muitas vezes ele vivencia a história de todos somos um, de forma muito intensa, né? Porque ele já está funcionando no coletivo. Então, quem tem o número 9, vamos lá, vamos pensar. Ele tem que seguir um ideal. Ele precisa se nortear por um ideal, tá? Uma causa, porque senão ele se perde na individualidade dele, que é múltipla. E a individualidade dele múltipla dá inúmeras possibilidades, inúmeros talentos. Ele é muito bom em tudo que ele vai fazer. E ele tem tanta certeza que ele é bom, que ele deixa tudo para a última hora.
Ele sabe que vai dar certo. E aí ele vai, né? É uma coisa de procrastinar. Isso é nossa, o 9 faz isso direto. E aí ele deixa, depois chega assim, um dia antes, fica que nem louco, virando à noite para fazer um trabalho para entregar no dia seguinte, né? E aí o trabalho poderia até ser melhor, mas por ele estar empurrando com a barriga, né? Ele acaba não tendo o resultado que ele desejava. Outra coisa que muitas vezes o 9 tem dificuldade, né? Principalmente agora na personalidade ou até mesmo na missão, tá, gente? Que é o fazer, né? Que é o distribuir. Ele vai querer fazer as coisas na vida dele, para ele, né? Isso é normal, todo mundo pensa assim: ah, eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro e eu vou comprar um carro para mim, eu vou comprar uma casa para mim. Isso não funciona com o número 9, gente. Não funciona, porque ele é coletivo. Qualquer coisa que ele queira só para ele, já deu ruim. Ele não vai conseguir. Por quê? É como ele tivesse o dom de lidar com coisas grandiosas para muitas pessoas. Então, por exemplo, ele pode conseguir casa para. Ele quer construir, ele quer uma casa para ele. E aí ele vai conseguir movimentar toda uma situação e ele vai conseguir construir de forma solidária um monte de casa para um monte de gente. E aí ele está incluso dentro desse coletivo, né? Ah, eu quero um carro, né? Para mim, para ele só não vai rolar. Agora, se ele comprar uma van que ele vai poder carregar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas, aí rola. Entende? É algo que não vai ser só dele, só para ele. Ele está num nível coletivo, não mais individualizado, né? Por isso que o amor é coletivo, a percepção dele é coletiva, ele se dissolve um pouco ali. E o 9, por ser grande, tem a questão da grandiosidade. E a grandiosidade, né, o número 9, ele é o grande fermento. Tudo que o 9 toca cresce, né? Então, ele tem uma profissão e ele vai ter que crescer naquela profissão. Ele tem um trabalho e ele vai crescer naquele trabalho. Ele chega numa causa, tem que crescer aquilo. Levar para grandiosidade, tá? Então, o 9, muitas vezes, ele funciona, principalmente na missão e na personalidade, tá, gente? O 9 funciona como ele leva para longe, ele leva para outros países, é o número dos imigrantes. Então, o 9, tudo que é bom para o número 9 tá longe. Então, a boa escola tá longe, o bom trabalho tá longe, o bom relacionamento tá longe, a boa amizade. Então, a vida obriga o número 9, personalidade e missão, tá, gente? Obriga o número 9 a ir para outros lugares mais distantes, à busca daquilo que ele quer, né? Então, o 9, ele é grandioso, ele precisa abrir a mente, ele precisa crescer as ideias, ele precisa entender um mundo maior. E ele nesse mundo, né? O que ele pode fazer dentro dessas grandes situações. Então, o 9, ele traz o quê? A ponte de pessoas e de situações que estão distantes, tá? Então, ele vai para outro país e lá ele conhece alguém e esse alguém vai ter a solução para o problema de alguém que está aqui, no primeiro país, né? Ou uma situação, ou uma empresa, ou um trabalho, ou um tratamento médico, não sei exatamente, mas ele vai ser muitas vezes ponte para situações que estão distantes se interligarem, né? É a função também do número 9, né? De ligar os pontinhos. E o 9, gente, ele vai ajudar grandes situações, tipo
tão grandiosa, tá? Pode trabalhar em grandes empresas, lidar com grandes negócios, trabalhar com comércio internacional, pode trabalhar em questões tipo Nações Unidas, pode trabalhar em questões tipo ONU, né? Vai trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Então, ele muitas vezes ele vai para situações coletivas a nível mundial, né? Por quê? Porque ele veio para abrir a mente, para crescer. O 9 é um grande machado aqui na cabeça que vai abrir a cabeça do número 9 para uma realidade muito maior. É como se a pessoa tivesse ali a vida inteira lá na roça, aí alguém tira ela da roça e coloca ela lá em Nova York. Ela vai ver todo um mundo diferente. Ela vai o que? Abrir a mente dela, vai expandir. Ela vai entender a grandiosidade do mundo e a grandiosidade dela. Por quê? Quem é grande, vamos supor aqui as mãos, né, gente? Eu costumo dar esse exemplo também. O número 9 tem a mão grande, tá? Então, a mão grande resolve grandes problemas e se enrosca inteiro nos problemas pequenininhos. É isso que eu falo do 9 ser coletivo, né? Ele resolve o problema de abastecimento de água da cidade, mas ele não vai resolver a torneira pingando na casa dele. Entende? Ele tem uma função para fazer grande. E ele veio preparado com uma mão grande para fazer coisas grandiosas. Então, se ele quiser resolver problemas pequenininhos da vida dele, ele vai ser um desengonço. Ele vai se enroscar inteiro. Então, o que o 9 tem que fazer? Ele tem que ter uma causa. Gente, o 9, quando ele tem um ideal, que ele tem uma causa, ele consegue qualquer recurso, patrocínio, né, financiamento, ele consegue para, sabe, grandes projetos. E aí ele está incluso nesse grande projeto, entendeu? Então, ele consegue o dinheiro que for necessário para fazer o que ele quiser, mas grande. Se ele quiser só um pouquinho para ele resolver algum problema da vida dele, não vai. Entenda que o 9 ele é grandão e ele vai atuar a nível coletivo, essa é a função dele. Ele veio para atuar de nível impessoal, coletivo, e ele vai resolver grandes coisas. Ele está capacitado para isso, né? E ele tem dificuldade em resolver o pequenininho, a vida dele. Tem uma outra questão, gente, do número 9, que é muito interessante, que é a política. Se ele veio fazer coisas grandes, muito provavelmente ele vai, em algum momento, entrar em contato com a política, tá? Um 9 é político, e eu tô falando política mesmo, dentro do trabalho, dentro de uma comunidade, política de governo, política de Estado, política de, sei lá, Forças Armadas, política dentro da família, né? Política dentro de uma situação social, né? Não necessariamente ele será o político, mas ele vai muito provavelmente ter que lidar com algum sistema público. E para você lidar com o sistema público, você vai ter que lidar com política. Política é a arte de você ajustar as partes para que saia bom para todo mundo e para cuidar melhor do coletivo. Então, o 9, muitas vezes, ele sabe as palavras, ele sabe conversar, ele sabe convencer, ele consegue o que ele quiser. Gente, o que ele quiser para uma causa, não para ele, para uma causa. E ele vai lá, ele vai defender, ele vai conseguir qualquer coisa, né? Seja dentro de um governo, seja um patrocínio, seja... Então, muitas vezes, um 9 ele vai mesmo para a política, né? Política mesmo, sabe? Se candidatar para ser um político, né? Um vereador, um prefeito, um governador. Muitas vezes, o 9 ele vai para a carreira política,
né? Mas de qualquer forma, dentro da política pública ou dentro de uma empresa, ele vai ter que lidar politicamente com as pessoas e com as coisas. Por quê? Até mesmo no ajudar, tá, gente? A gente tem que ajudar sem nos prejudicar. Isso o 9 precisa aprender, principalmente quem tem missão 9, né? Então, é assim, gente. Missão 9. Ele sabe ser político? Não, mas ele vai ser jogado lá no meio. Missão 9, sabe ser grande? Não, mas ele vai ser tirado lá do interior, vai ser jogado lá em outro país. O 9, ele sabe da grandiosidade dele, do poder grande que ele tem? Não. Então, grandes problemas e grandes situações chegarão para o 9. Entenda que o 9, ele vai crescer, ele é o fermento. Então, qualquer coisa, principalmente quem tem a missão 9, pode ser uma pessoa que não consegue compreender o tamanho dela e o tamanho que ela pode chegar, mas não é individualizado, e sim coletivizado. É uma coisa grandiosa. Por exemplo, um 9 vai trabalhar dentro de uma empresa internacional, tá? E ele vai o quê? Ele vai ter a política necessária para lidar com diversas pessoas de diversas culturas em diversos lugares. E ele vai conseguir transitar em todos os ambientes ali. Porque o 9 ele vai se adaptando às situações, às pessoas, mas ele sempre vai ser jogado em lugares maiores, né? E o 9, quem tem 9 na missão, gente, olha, é uma dificuldade para crescer, porque ele veio com a missão 9 para crescer. Então, ele consegue ali um empreguinho, ele vai querer grudar ali naquele empreguinho pequenininho. Por quê? Porque tem medo de crescer, né? Isso serve também para a personalidade 9, né? Então, imagina uma pessoa que tudo que toca cresce, né? Então, eu tenho um problema, esse problema vai crescer. Eu tenho uma facilidade, essa facilidade também vai crescer. Então, quando a gente lida com o 9, a gente tem que aprender a lidar com a grandiosidade e com a coletividade. E para lidar com grandiosidade e coletividade, a gente precisa de política. Deu para entender, gente? Com uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? É um pacotão o 9, né? Por quê? Porque ele contém muitas qualidades e muitas questões ali, né? Para, vamos dizer, atuar no mundo. Ele vai se adaptar a muitas coisas, né? Mas ele não vai conseguir fazer nada pequeno, né? E muitas vezes, principalmente quem tem missão 9, nossa, fica lá tentando fazer alguma coisa só para ele, só para a família dele, e vai dar. Enquanto ele não entender que a função dele é grande. Isso, gente, independe da situação da pessoa, porque quando você tem uma missão 9, todo o universo vai se mobilizar para trazer as oportunidades que essa pessoa tem para crescer. Então, ela precisa assumir o crescimento dela. Então, ela vai ganhar o curso que ela precisa, ela vai conseguir o trabalho que ela precisa, ela tem a possibilidade de ir crescendo e abrangendo mais pessoas, né, dentro da atuação dela, seja um trabalho profissional, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho público, né, dentro de alguma comunidade, mas tudo na mão do 9 vai crescer. Ok? O que é diferente, gente, da alma 9, que é a alma inconsciente, tá? A alma é o sabotador. Então, quem tem alma 9 quer ser grande, mas aí a gente tem que ver a personalidade e a missão de vida, se ela veio ser grande. Entendeu a diferença? Né? A personalidade veio crescer dentro do ser dela, ela vai ter que abrir a mente.
vai ter que crescer como pessoa, né? E missão 9 é o quê? Ela vai ter que realizar coisas grandiosas. Entenderam como é diferente? Cada posição vai ter um significado diferente. E eu costumo dizer, gente, que a salvação do mundo está na mão dos números 9. Sim, é a salvação mesmo do mundo, porque é muito amor, é muita generosidade, né? E eu deixei aqui uma mensagem que eu gosto muito, né? Que são as pessoas, pode ser que conheçam ali os visionários do caminho, e eles têm uma frase que fala assim: pessoas especiais no mundo, né? Como são as pessoas de número 9, elas acomodam os desamparados e incomodam os acomodados. Gente, o 9, ele faz a diferença no mundo, né? Por isso que eu falo que a salvação do mundo tá no número 9. E aqui vocês têm, né, todas as características do número 9, eu coloquei aqui na listinha, essa listinha tá na apostila gratuita, você pode só mandar o e-mail ali que a gente envia a apostila para você, né, ou baixa automático, agora não me lembro mais, mas aqui, gente, olha, tem todas as características do número 9 e você só precisa ler o que tá aqui, né? Por exemplo, ó, deseja o poder e o dinheiro para aplicar em uma causa, né? Tem generosidade, é bondoso, deseja sempre ser seguido, é caridoso, ajuda a todos, não tem egoísmo. Todas essas características, né, estão ali na tabelinha, na apostila, e essas características vocês podem observar no mundo e fazer as atividades da apostila, porque através das atividades que vocês vão ter a vivência dos números e vão compreender a energia que cada número traz, né? Então, gente, na próxima aula a gente já vai dar o quê? Um salto quântico, saindo dos unitários para os números mestres. E aí a gente vai começar uma outra jornada. Queridos, gostaram aqui do número 9? Coloca aqui os comentários para mim. Coloca se você tem o número 9 na sua numerologia, se você compreendeu tudo que eu quis dizer, porque o 9 realmente ele é grandioso, muito, muito grande, né? Então, queridos, até a próxima aula, que a gente vai começar agora um nível superior dos números mestres, tá bom? Beijo!